Obrigado, Sra. Presidente, ilustre bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, caros participantes. Se estivéssemos numa audiência de julgamento, colocaria a Sra. Presidente uma questão prévia, destrando. Em algum momento, ao notar uma confusão, no bom sentido, por um lado, como ativista de direitos das pessoas com deficiência, que no dia a dia vive as dificuldades e barreiras de ordem arquitetônica e de ordem de comunicação, e por outro, haverá outra confusão como advogado e recém-possado membro da Comissão de Direitos Humanos. O papel que está à vossa frente vai servir apenas de referência de alguns pontos e vamos interagir. O Decreto 53/2008, que nós chamamos de Decreto sobre Acessibilidade de forma resumida, são daqueles instrumentos que, quando foram adotados, nós, pessoas com deficiência, aplaudimos. Mas no Fórum das Pessoas com Deficiência temos estado a dizer que o decreto, há quase um ano para 10 anos sobre a sua adoção, está a transformar-se num pesadelo. Aquilo que era a expectativa está a ficar diluída. Ainda bem que nesta sala temos várias sensibilidades, desde o Conselho Municipal, os aplicadores da lei. Não sei se haverá alguma jurisprudência em matéria sobre pessoas com deficiência, mas acreditamos que temos aqui na sala pessoas que dedicam-se a esta investigação e acreditamos que nos próximos anos provavelmente haja alguma jurisprudência em matéria sobre a questão da deficiência. Indo concretamente ao decreto sobre acessibilidade, diríamos podemos ir, o colega que está a me auxiliar, na página seguinte, aquilo que é de forma resumida o conceito de acessibilidade, quer na Convenção, quer no decreto. A essência da acessibilidade é a possibilidade do alcance e utilização com segurança e de forma autónoma do sistema de serviços e lugares públicos, espaços mobiliários e equipamentos urbanos e edificações por pessoa com deficiência ou com mobilidade condicionada. Quando entramos na parte inicial desta palestra, tivemos uma situação do colega Agostinho, que sentia-se excluído de participar desta palestra. Aí está o problema da acessibilidade em termos de comunicação. Muitas das vezes nós temos dito que quando se fala de acessibilidade, 1 centímetro de degrau faz diferença para nós, pessoas com deficiência. Para pessoas ditas normais pode não parecer um problema, mas também se olharmos para pessoas idosas e outras pessoas, vamos encontrar as mesmas dificuldades. Por isso, a acessibilidade, nos termos de decreto que estamos a referir, é em relação ao meio físico e a acessibilidade em termos de informação e comunicação. E para falarmos da questão rapidamente em termos de acessibilidade, em termos de comunicação e informação, há pouco tempo decorreu no país o censo para o registro. Temos informações de que a maior parte das pessoas com deficiência foram excluídas deste processo. Recenseadores que chegavam em alguma casa e preferiam procurar saber quantos cabritos existiam naquela casa e em nenhum momento faziam referência à pessoa com deficiência. Posso estar a dizer de forma forte, mas é uma realidade. E isso vamos encontrar em alguns relatórios pelo país fora, para dizer que a questão da discriminação da pessoa com deficiência é uma realidade, apesar do quadro legal de que se referiu o mestre Xavier há pouco tempo. O decreto 53/2008, em termos de âmbito, aplica-se quanto aos edifícios públicos existentes, edifícios públicos em construção, projetos já aprovados cujas obras de construção ainda não iniciaram
projetos de novas construções ou ampliação, instalações, edifícios ou outros lugares públicos. Se me perguntarem qual é o estágio deste âmbito, continuarei negativista, porque em termos de aplicação, nós, pessoas com deficiência, se for uma classificação de 0 a 10, provavelmente estivéssemos entre 0 e 2. E é de explicar a razão, algumas das razões da falta de aplicação deste instrumento. Só se olharmos para a cidade de Maputo, em que a maior parte dos passeios têm sido ocupados por viaturas para estacionamento, em detrimento da locomoção das pessoas, não só pessoas com deficiência, mas pessoas com alguma mobilidade condicionada. Temos colegas que, às vezes, têm que desafiar as viaturas na rodovia, em cadeiras de roda, com todas as consequências que isso traz. Em algum momento já fomos a algumas instituições e dizer ao responsável de alguma instituição que desça por alguma rampa por ele construída. E essas pessoas às vezes preferem descer por uma escada porque a rampa constitui um verdadeiro atentado. Muitas das vezes é mais fácil rolar uma mercadoria na rampa construída do que caminhar por ela, para dizer que estamos longe da aplicação deste decreto. Temos dito que este decreto não passa de uma letra morta. E estamos preocupados porque estamos mesmo em 2018, dezembro de 2018, vamos fechar 10 anos sobre a sua aprovação. Entretanto, preocupa-nos a maneira como este decreto está a ser aplicado. E esta pode ser uma matéria para a Comissão de Direitos Humanos para se debruçar sobre esta. Outro âmbito deste decreto são os equipamentos de saúde, estabelecimentos de educação, passagens de peões, recintos desportivos e outros. A maior parte das pessoas com deficiência tem tido dificuldade, em algum momento, de fazer turismo neste país, porque os hotéis são inacessíveis. As casas de banhos não permitem o acesso de uma cadeira de roda. Para não falar de outras limitações. São poucos bancos que se lembram que um ATM deve estar a uma medida, aquilo que se chama de desenho universal, para que toda pessoa possa aceder ao ATM. A maior parte dos nossos colegas tem que ser suportados para aceder a um simples ATM. Não estamos a falar de acessibilidade em termos de comunicação, mas acessibilidade em termos físicos. À altura que é colocado um ATM. As regras contidas neste decreto são sem prejuízo das contidas em regulamentação técnica específica sobre a construção de obras públicas, privadas ou público. Referem-se também a passagens de peões, como nos já referimos, que muitas das vezes temos, principalmente as pessoas em cadeira de roda, as pessoas que usam bengala branca, é um verdadeiro desafio caminhar na cidade de Maputo, e acreditamos também noutras cidades pelos países fora. O pavimento, nos termos de desenho universal, há regras apropriadas, que deve ser de alguma forma um pavimento rústico, para evitar escorregadio das pessoas com deficiência, e isso está contido neste regulamento. Mas muitas das vezes as rampas são feitas para além da inclinação, depois coloca-se uma tijoleira escorregadia, provavelmente das mais baratas do mercado, e que não permite caminhar sobre aquele espaço. As rampas também, em termos, como estávamos a dizer, em termos de pavimento, deveriam ser mais prolongadas e com um corrimão ao lado para permitir estabilidade e mobilidade autónoma. Como dizia o mestre Sicanso, um dos princípios contidos na Convenção é a questão da autonomia das pessoas com deficiência.
Se uma rampa está feita de acordo com o desenho universal, ela permite mobilidade de forma independente para uma pessoa utente de uma cadeira de roda. Mas muitas das vezes, como estamos a dizer, essas rampas são feitas só para inglês ver. Os ascensores em edifícios mais de um piso, quando não for possível projetar-se uma rampa, deveria se instalar. A maior parte dos elevadores que temos visto por aí são apenas para inglês ver. São poucos edifícios na cidade de Maputo ou noutras cidades do país que têm ascensores a funcionar. Isto tem sido um verdadeiro calvário para as pessoas com deficiência. E olhando para aquilo que é o acesso à justiça, como se referia ao mestre Sicanso, esta questão da acessibilidade pode ser uma limitante. Uma pessoa que chega numa audiência de julgamento num tribunal que funciona, por exemplo, no primeiro ou segundo andar e não pode aceder por causa da falta de um ascensor para poder. Para além disso, aquilo que dizíamos em termos de tecnologia de comunicação e informação, a falta de língua de sinais, quase que o Agostinho não iria participar desta palestra porque se não aparecesse o colega para poder auxiliar nesta comunicação. Então tudo isto faz parte da questão da acessibilidade e está previsto neste decreto do qual estamos nos a referir e dissemos que há cerca de 10 anos aplaudimos a aprovação deste decreto e que hoje, quase 10 anos depois, para as pessoas com deficiência está a ser um verdadeiro pesadelo. Este decreto é bastante inovador, pois coloca medidas em termos de fiscalização e compete à Inspeção Geral das Obras Públicas fiscalizar o cumprimento do regulamento sobre acessibilidade. Se me perguntarem se há alguma, provavelmente seja por desconhecimento do meu lado. Não temos conhecimento de algum processo em curso relacionado com esta questão da acessibilidade. A nível da cidade de Maputo, todos os dias nascem obras e em termos de acessibilidade deixam a desejar. E há um outro elemento importante neste regulamento, neste diploma, que é as instalações e outros edifícios construídos ou em construção que não garantam a acessibilidade devem ser adaptadas no período de 10 anos a contar da data da publicação do decreto. E como dizia, estamos quase para 2018. Em termos de adaptação, provavelmente a questão é inexistente. Um outro edifício construído antes da entrada em vigor deste decreto tem sido adaptado, mas em termos percentuais, acreditamos nós que é quase nulo. Terminarei por aqui e queria agradecer pela vossa atenção, dizendo nada para nós sem nós. Este é um lema para as pessoas com deficiência e queríamos aproveitar para agradecer a direção da Ordem dos Advogados, o ilustre bastonário e a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, por este mandato da presente comissão, por iniciar com uma palestra relativa às pessoas com deficiência. Isto orgulha-nos bastante. Muito obrigado.